Oi, gente, eu sou Cami Bonzani e queria dar uma explicação sobre os arcanos maiores e os arcanos menores. Então, os arcanos maiores, eles representam, né, do caminho do tarô, dentro do caminho do tarô, né, o caminho de libertação da alma. E cada arcano maior, ele representa uma experiência principal ou genérica da alma, né? Então, o arcano maior ele vai representar as experiências principais da alma, né? E de forma genérica, porque é como se fosse uma raiz energética de uma experiência, que ela pode ser vivida de várias formas, né? Mas dentro desta raiz de expressão energética, ou dessa expressão energética primária, vamos dizer assim, né? E você tem os naipes, né, os arcanos menores, que são divididos pelos naipes, que representam os 4 elementos, e os 4 elementos representam os 4 corpos holísticos, e representa os 4 planos, né, holísticos também, né, os planos existenciais, que representam 4 expressões energéticas universais ou 4 expressões energéticas existenciais, né, que são como a gente sabe, né, o mental, o emocional, o material e o espiritual, né? Esse emocional você pode considerar emocional e sentimental, o espiritual você pode considerar espiritual e energético, né? Mas você tem esses 4 planos básicos aí, né? Esses 4 planos energéticos ou 4 expressões energéticas, né, que são representadas pelos 4 elementos, eles são semelhantes aos 4 pilares básicos da matemática. Então, você tem na matemática 4 pilares básicos, né? Que é a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Todos os cálculos que existem, todas as fórmulas que são desenvolvidas, elas são desenvolvidas em cima desses 4 pilares básicos da matemática. Então, se você fizer, por exemplo, uma fração, né, uma fração, ela é uma divisão. Se você fizer, por exemplo, raiz quadrada, né, ela é uma multiplicação de fatores comuns, mas é uma multiplicação. Então, assim, você sempre vai ter todas as outras fórmulas, né? Você vai ter como a própria porcentagem, né? Ela é a fração, que vai ser a divisão também, né? Em tantas partes, tudo mais. Então, assim, toda a fórmula matemática, ela é fundamentada, né? Nos 4 pilares básicos da matemática, como eu falei, adição, subtração, divisão e multiplicação. E assim é semelhante os 4 planos energéticos, né, ou 4 expressões energéticas universais ou existenciais. Tudo que se manifesta a partir desses 4 pilares, né, e esses 4 pilares vêm de 2 pilares anteriores fundamentais, que é o masculino e o feminino. Mas aí você tem então essas 4 expressões energéticas que são representadas pelos 4 elementos e que no tarô, né, são representados pelos naipes. E a experiência principal da alma, né, no caminho de libertação da alma, que são representadas pelos arcanos maiores. Então, assim, dá um exemplo, né, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Você imagina uma pessoa que ela está fazendo exercício físico, ela está frequentando academia para emagrecer. Então, vamos supor que ela está fazendo musculação. Então, o exercício em si, a musculação em si, representa a experiência que ela está vivendo. A experiência é a musculação, a experiência é o exercício físico, né? Agora, quando ela vai fazer o exercício físico, conforme ela está praticando o exercício, vamos supor, ela sempre vai lá, todo dia faz, sei lá, 1 hora, 2 horas lá de musculação. Isso é a prática, ela está praticando, isso é naipe de ouros. Conforme ela faz, e ela está usando o corpo dela para fazer o exercício, naipe de ouros. E aí, conforme ela faz o exercício, ela pega e ela soa bastante, né? O coração acelera, tal. Ela fica com a respiração ofegante. Então, o que está acontecendo, né? Quando ela soa, por exemplo, você poderia associar a água. Quando ela começa a respirar mais ofegante, você poderia associar ao ar. Quando ela fica o corpo quente, né? Ela aquece e tal.
você poderia associar ao fogo. E quando o corpo dela aquece, né, e ela começa, vamos dizer assim, a perder caloria e a emagrecer decorrente disso, né, e ela começa, vamos dizer assim, a fortalecer os músculos, o que está acontecendo? Uma transformação no corpo dela. Então está acontecendo uma transformação também a partir da ação e da energia que ela está empregando, então naipe do fogo, né, e o naipe de paus, e usando, vamos dizer assim, nesse caso, o próprio corpo, né? Ela tá fazendo isso com o próprio corpo, que tem o naipe de ouros que representa o corpo dela, e a própria prática, que também é o naipe de ouros. Então, assim, uma coisa que eu queria falar é assim, os 4 planos energéticos, ou os 4 naipes, os 4 elementos, eles sempre estão atuando em toda a experiência da pessoa, juntos, os 4 sempre estão juntos, sempre estão atuando em toda a experiência da pessoa. Em todos os arcanos maiores, sempre vai estar atuando os 4 planos. Por quê? Porque a pessoa possui os 4 elementos no próprio corpo, no nosso próprio corpo, né? Vai ter água, tem o ar, o sangue leva oxigênio, né? Para oxigenar, enfim, todas as partes do corpo, os órgãos do corpo e tudo mais. A gente tem o próprio corpo físico, né, já é representado pela matéria, o calor, né, o nosso corpo ele tem uma temperatura, enfim, e o corpo vai absorver energia, enfim, através do alimento, não sei o que lá. Então, assim, no nosso próprio corpo físico, a gente tem os 4 elementos, a gente tem os 4 principais corpos holísticos, né, que é o corpo mental, emocional, físico e espiritual. Em toda a natureza, né, tem a manifestação dos 4 elementos. E não só isso, como os 4 elementos, eles representam energias, tanto que na bruxaria, por exemplo, você vai usar o elemento para representar, né, uma frequência, por causa que a frequência está associada àquele elemento e tal. Então, você sempre tem os 4 elementos atuando junto em qualquer experiência. Então, assim, se sai um arcano maior com um naipe de paus, por exemplo, não quer dizer que aquela experiência, então vamos supor, saiu o sol com algum naipe de paus, não quer dizer que você esteja vivendo a experiência do sol só na parte do naipe de paus, nesse campo, né, de manifestação. Você está vivendo o sol nos 4 planos. Porém, o tarô desmembra, na hora de fazer um jogo, o tarô vai desmembrar os planos, como se você desmembrasse o corpo, como se você separasse lá, né, o rim, o fígado, né, o cérebro, o coração, enfim. O tarô vai desmembrar, né, a experiência, a situação dentro dos planos. Então ele desmembrou, falou, vamos desmembrar aqui campo espiritual, campo emocional, campo mental, campo emocional, para ele evidenciar um aspecto deste plano. E aí, então, ele vai desmembrar em planos, né? E vai pegar um determinado plano e dentro deste plano, ele vai pegar um determinado aspecto, justamente para ajudar você a olhar de forma mais, vamos dizer assim, microscópica, clínica, né? Ou minuciosa, para você saber, ó, nesse ponto aqui, é como se você fosse no médico e fizesse exame. Ó, no sangue tá assim, ó, na urina tem isso aqui, a urina mostrou que tem esse problema aqui, ou sei lá, né, alguma coisa que precisa lá corrigir. Então é como se o tarô desmembrasse para você olhar para aquele ponto específico. Porém, em toda a experiência vai estar atuando os 4 planos, como eu falei, né? Por quê? Porque você tem esses 4 planos em você mesmo, no mundo, em toda manifestação sempre está atuante, os 4 planos, assim como eu dei o exemplo da pessoa que vai fazer exercício. Então, assim, quando ela está fazendo o exercício, que é a experiência, ela está lá, a parte está atuando junto com a experiência dela do exercício, está atuando a parte física, né? Ou vamos dizer assim, está atuando o naipe de ouros, o naipe de paus, o naipe de copas, o naipe de espadas. Porém, num jogo, vai evidenciar uma coisa. Então é como se falasse, olha, a pessoa foi fazer exercício físico e ela transformou o corpo dela, por exemplo. E ela conseguiu transformar o corpo dela. Então, você poderia dizer que o que levou ela a transformar foi uma coisa associada ao naipe de paus, né? Mas você poderia dizer que ela conseguiu realizar, por exemplo, ela foi lá para emagrecer, então ela foi com a energia de paus, porque ela foi com a vontade, o desejo de transformar o corpo. Quando ela emagreceu, ela pode ter realizado com o naipe de ouros o que ela estava buscando, e antes dela realizar isso, né, ela praticou, que também foi o naipe de ouros. Então, assim,
sempre tá, e ela podia ter isso como meta, ou seja, naipe de espadas, ela pode ser que ela fez um planejamento de exercício, por exemplo, então vou fazer, né, academia, sei lá, todo dia ou 3 vezes na semana, tantas horas, então tinha o naipe de espadas, né, então assim, sempre vai estar os 4 juntos, então essa é uma explicação, né, em toda a experiência, os arcanos maiores a experiência principal, os arcanos menores como essa experiência, né, ela vai se manifestar, ela se manifestou, ela está se manifestando dentro de cada plano, como ela está se dando dentro de cada plano, né, ou dentro de cada plano, o que está acontecendo em relação a essa experiência principal, que é o arcano maior. Então, assim, algumas pessoas falam, por exemplo, que os reis, eles são 4 sei lá, manifestações, ou 4 expressões do imperador, por exemplo. Eu vejo um pouco diferente. Eles têm, os reis, né, com o imperador, por exemplo, a mesma base arquetípica. Eles possuem a mesma base arquetípica, simbólica. Por quê? Porque todos são autoridade. O imperador é um imperador, os reis são reis. Então, eles têm esse elemento arquetípico, vamos dizer assim, né? Básico comum. Eles são autoridades. Todos são elemento masculino, todos são masculinos, todos têm um trono, né? Porque eles são justamente reis e tudo mais, e o trono representa autoridade estabelecida, representa também firmeza. Por eles serem elementos masculinos, eles estão representando questões objetivas, práticas, e questões que, em termos do consciente, da mente consciente, você consegue visualizar inteiramente aquela questão. Então, assim, eles têm base arquetípica comum, porém, eu não concordo que eles são expressões do imperador. Por quê? Por causa que com todos os arcanos maiores você pode tirar um rei de espadas, você pode tirar a imperatriz com o rei de espadas, você pode tirar qualquer outra carta com qualquer outro rei. Por quê? Porque todas as figuras da corte, pajem, cavaleiro, rainha e rei, de todos os naipes, eles compõem todas as pessoas têm todas essas figuras da corte, de todos os naipes dentro de si. Então, eu também não gosto, por exemplo, de ficar comparando figura da corte, né? Você pegar e falar assim, o rei de copas, ele é assim, o rei de espadas, ele é assim. Por causa que as cartas das figuras da corte, elas existem para representar um aspecto da pessoa que está se manifestando no momento. Uma carta só de um rei ou uma carta só de uma rainha não consegue, não pode representar toda uma pessoa. Não existe uma figura só de um rei representar uma pessoa, porque ele não possui a consistência complexa de uma pessoa dentro de um rei só. Por quê? Porque todas as pessoas possuem todos os elementos, assim como se você for ver o seu mapa astral, por exemplo, você vai ver que mesmo que você é do signo de terra, você tem todos os elementos no seu mapa, você tem todos os signos. Então, não existe uma pessoa ser representada por uma carta só. Todas as pessoas têm todas as cartas. Então, você pode pegar todas as figuras da corte, né? Então, você poderia pegar, por exemplo, uma pessoa que ela é representada num determinado momento com o rei de ouros. Por quê? Porque é uma pessoa que ela é rica e ela sabe como ficar rica e ela garante, ela conhece o caminho da riqueza e para ela isso é, tipo, se eu perder todo o dinheiro agora, eu sei ficar rica de novo. Você podia pegar uma pessoa e representar, né, assim pelo rei de ouros. Porém, se essa mesma pessoa, ela tiver uma ideia nova no trabalho dela, né? Nossa, eu tive uma ideia aqui totalmente inovadora aqui no meu projeto. Poderia aparecer o pajem de paus para ela. Então, assim, quando a gente vai ensinar, quando você vai estudar, às vezes você usa essas comparações para você conseguir explicar a carta. O rei de copas assim, não é igual ao rei de espadas assim. Mas isso é em termos didáticos, é para você explicar, né? Porque às vezes fica mais fácil tal de explicar. Mas não existe uma carta representar uma pessoa só. Todas as pessoas têm todas as figuras da corte dentro de si, que vão estar representando, né, um determinado aspecto que está se manifestando na vida dela naquele momento. Então você pode tirar, sei lá, a personalidade da pessoa, sai um rei de copas, se você tirar o mesmo jogo depois, pode sair outra coisa. Por quê? Porque naquele momento a pessoa pode estar agindo mais como rei de copas, ou ela está passando por uma determinada situação em que ela precisa se colocar como rei de copas. Não quer dizer que o rei de copas é ela.
essa mesma pessoa, uma hora ela vai agir como pajem de espadas, uma hora ela vai agir como o imperador, uma hora ela vai agir como a rainha de paus. Depende da situação e de como estiver se manifestando, né, os aprendizados dela, a experiência dela, aquilo que ela está fazendo na experiência dela. Então, só para tentar, né, clarificar essa diferença, né? Você vai ter os arcanos maiores representando as experiências principais da alma. Essa experiência, né? Ela sempre vai estar sendo vivida nos 4 planos ou com os 4 planos juntos ali na experiência, né? Como eu falei. Só que na hora do jogo o tarô vai desmembrar isso e mostrar dentro de um determinado plano o que é que está acontecendo em relação àquela experiência, né? Ou com aquela experiência e tal. E essa diferença que eu falei também, né? Por exemplo, imperador, mesma coisa a imperatriz com as rainhas. Eles têm a mesma base arquetípica, a base arquetípica comum. Porém, na minha visão, de acordo com o meu entendimento, não faz sentido dizer que eles são expressões do imperador. Eles têm a mesma base arquetípica. Porém, o imperador representa uma experiência maior, ou principal da alma, como eu falei, e em qualquer arcano maior você vai poder tirar um rei, né, ou uma rainha, assim como você pode tirar também um imperador com uma rainha. Por quê? Porque são aspectos de uma mesma pessoa, de uma mesma experiência que pode estar se manifestando naquele plano. Então, deixar essa explicação. Muito obrigada. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.